Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Nós vamos começar uma série de exercícios envolvendo o que eles chamam de raciocínio sequencial. Nós vamos apresentar questões clássicas envolvendo sequências numéricas, que podem aparecer em concursos públicos em geral, em provas que pedem raciocínio lógico, como também podem aparecer em testes psicotécnicos como o Detran, por exemplo, ou em uma seleção de emprego, uma entrevista de emprego, alguma coisa relacionada a isso, né? Show! Então, sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro exemplo. Determine o valor de x nas seguintes sequências. Repare bem, antes de mais nada, há uma informação importante. Se o enunciado disser que se trata de uma sequência, então necessariamente ela terá uma lei de formação, quer dizer, obedecerá a uma determinada lógica. Os números não vão aparecer de forma aleatória, né, em uma justificativa sem pé nem cabeça. Não. Deve haver uma justificativa plausível que explique qual é o próximo termo da sequência, né? Como construir a sequência através do primeiro termo e de uma chamada lei de formação. Não entendi nada até agora. Calma que você vai entender o que eu quis dizer daqui a pouquinho. Repare, eu tenho 5 como o primeiro termo da sequência, o 8 é o segundo, o 11 é o terceiro, o 14 é o quarto, e ele pede o valor do x, que é o quinto termo da sequência. Em geral, muita atenção no que eu estou dizendo agora, por favor, foco total agora, por gentileza. Em geral, eu não disse sempre, eu disse em geral, a lógica se encontra na chamada variação dos termos. Como assim? Eu preciso saber de quanto em quanto os termos estão variando, como se processa a variação dos termos de cada sequência. Show! Então vamos lá. O primeiro termo é o 5, o segundo é o 8. Do 5 para o 8, do 5 para o 8, vulgarmente aqui falando, né? Do 5 para o 8, qual foi o aumento? Do primeiro termo para o segundo, qual foi o aumento? O aumento foi de 8 menos 5, 3 unidades. Ok? Beleza? Show! Maravilha! Agora vamos ver a variação do segundo termo para o terceiro, do 8 para o 11. Qual foi a variação, o aumento? 11 menos 8, 3 unidades também. Repare, ó, houve uma repetição, tá vendo? Ó? 3 unidades. Vamos agora observar a variação do terceiro termo para o quarto, do 11 para o 14. Repare que do 11 para o 14 também houve um aumento de 3 unidades. Ou seja, a lógica da questão está aí. De um termo qualquer para o seguinte, basta nós o quê? Aumentarmos 3 unidades, né? Partindo de um termo qualquer, nós vamos chegar ao seguinte, adicionando a esse termo 3 unidades, né? Então, do 14 para o x, basta observarmos esse aumento de 3 unidades. 14 mais 3, 17 é o valor do x. Ok, beleza? Só isso, só isso. Tá? Questão tranquila, questão fácil. Você vê que há uma lei de formação, né? Todo termo a partir do segundo é igual ao primeiro mais 3 unidades. Há uma lógica na construção da sequência. Os números não são colocados na lista aleatoriamente, senão não é uma sequência. Ok? Beleza? Vamos ao nosso próximo exemplo. Maravilha. Letra B, 4, 5, 7, 10, 14, finalmente X. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, tente imitar o que fizemos na letra A, para que você perceba a lógica por trás da sequência. Tenho certeza de que você vai acertar. Mande ver. Show! O primeiro termo da sequência é o 4, enquanto que o segundo termo é o 5. Partindo do 4, para chegarmos ao 5, você repara que houve um aumento de uma unidade. 5 menos 4 dá 1.
Agora, partindo do 5, que é o segundo termo da sequência, para chegarmos no terceiro termo, no 7, o aumento já foi de 2 unidades. Opa, era uma unidade, agora são 2. Calma. Vamos continuar. Partindo do terceiro termo, que é o 7, para chegarmos no quarto, que é o 10, qual foi o aumento? O aumento foi de 3 unidades, beleza? Maravilha. Repare, era uma unidade, agora no segundo passo, 2 unidades. No terceiro passo, 3 unidades. Maravilha. Do 10 para o 14, o aumento, a variação foi de 4 unidades. 14 menos 10 dá 4. Ora, você certamente já percebeu qual é a lógica por trás deste exercício, né? As variações estão aumentando de 1 em 1, de uma em uma unidade, ok? A primeira variação foi de uma unidade, a segunda de 2, a terceira de 3, a quarta de 4 unidades. Portanto, o próximo aumento, a próxima variação vai ser de 5 unidades, ok? Então, do 14 para o x, até chegarmos ao x, nós precisaremos adicionar 5 unidades. Então, x vai ser igual a 14 mais 5, ou seja, x igual a 19. Só isso, beleza? Só isso, tranquilo. Maravilha. Nosso terceiro exemplo, 3, 4, 6, 10, 18 e finalmente o x. Imite os anteriores, pause o vídeo, tente fazer sozinho, tenho certeza de que você vai acertar. Maravilha! Mais uma vez, como nos anteriores, vamos observar a variação dos termos da sequência. O primeiro termo é o 3, o segundo é o 4. Do primeiro para o segundo, houve um aumento, uma variação de uma unidade, beleza? 4 menos 3 dá 1. Do segundo termo, que é o 4, para o terceiro, que é o 6, o aumento passou a ser de 2 unidades. Beleza. Até aí está muito parecido com o anterior, né? Show! Do terceiro termo, que é o 6, para o 10, que é o quarto termo, o aumento foi de 4 unidades. Opa, 4 unidades. E não 3, como no exercício anterior, né? Já do 10 para o 18, o aumento já foi de 8 unidades. O 10 para chegar ao 18, não é isso? Observamos um aumento de 8 unidades. Então, qual é a lógica por trás desta sequência? Os carinhas em vermelho, as variações estão o quê? Sendo multiplicadas por 2. Estão dobrando. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Isso quer dizer que a próxima variação, o próximo aumento vai ser de 8 vezes 2, 16 unidades. Show? Tranquilo? Cuidado, o x não é 16. O x é o 18, que é o termo anterior a ele, mais o aumento de 16 unidades. Então, o x vai ser 18 mais 16, x igual a 34. Tranquilo? Só isso, né? Então, você repara que as variações estão dobrando. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, a próxima variação vai ser de 8 vezes 2, 16 unidades. Ele quer o x, não é isso? Então, partindo do 18, para encontrarmos o valor de x, vamos adicionar ao 18 a variação de 16 unidades que obtivemos, né? O aumento de 16 unidades que obtivemos na lógica, então x é igual a 34. Só isso, só isso. Show de bola. Próximo item, letra D, 200.
195, 185, 170, 150, finalmente o x. Ele pede o valor do x nesta sequência. Maravilha, repare que agora nós temos uma sequência decrescente, né? Os termos estão diminuindo em vez de estarem aumentando como nos anteriores, né? Você vai resolver da mesma forma que nos 3 exemplos anteriores. Você vai observar a variação dos termos, né? E verificar na variação dos termos qual é a lógica por trás da sequência. Pause o vídeo, tente fazer sozinho. Com certeza você vai acertar. Maravilha, vamos lá. O primeiro termo é o 200, enquanto que o segundo é 195. Do 200 para o 195, houve uma diminuição de 5 unidades. Show? Maravilha. Do segundo termo, que é o 195, para o terceiro, que é o 185, houve uma diminuição, uma variação negativa, portanto, uma diminuição de 10 unidades. Tranquilo? Tranquilo. Do terceiro termo para o quarto, houve uma diminuição de 15 unidades. 185 menos 170, 15 unidades a menos, não é isso? Show! Agora, do 170 para o 150, houve uma diminuição de 20 unidades. 170 menos 150. Maravilha! Vamos observar os carinhas em vermelho. 5, 10, 15, 20. O que você percebe? Que as diminuições estão aumentando de 5 em 5. A primeira variação foi de 5 unidades, a segunda de 10, a terceira de 15 e a quarta de 20. Quer dizer, a próxima variação vai ser de 25 unidades. Show? 20 mais 5, 25 unidades. Então, a próxima diminuição será de 25 unidades. O x é 25? Não. O x não é 25. O x é o 150, é o carinha imediatamente anterior a ele, menos o 25, ok? Portanto, o x é 125. Beleza? Tranquilo? Show? Ele poderia perguntar o seguinte: qual é o primeiro termo negativo dessa sequência? Vamos tentar fazer? Qual é o primeiro termo negativo dessa sequência? Vamos lá, sem medo. Maravilha. Eu já sei que a sequência é 200, 195, 185, 170, 150, 125. Vamos colocar aqui A, B, C, D, etc. Ok? Show. Qual é o valor do A? Ora, repare que as diminuições estão aumentando de 5 em 5, não é isso? Conforme vimos ainda há pouco. Então, a próxima diminuição será de 25 mais 5, 30 unidades, não é isso? Então, A vai ser 125 menos 30. Confere? Então, A vai ser igual a 95. Beleza? Show. O B vai ser igual ao 95 menos quem? Qual é a próxima variação? 30 mais 5, 35, não é isso? Show. Então, B vai ser igual a 60. Maravilha. E o C? O C vai ser o 60 menos a próxima variação.
35 mais 5, 40. Ou seja, C igual a 20. Maravilha. O D vai ser o 20 menos quem? A próxima variação, que é de 45. Opa, 20 menos 45 dá um carinha negativo, né? Vai dar menos 25. É o primeiro carinha negativo, portanto, é a nossa resposta. Menos 25 é a nossa resposta. É o primeiro carinha negativo que apareceu na sequência. A partir dele, todos os demais serão negativos. Show, beleza? Maravilha. Próxima questão, observe a sequência a seguir. 33, 34, 37, 42, 49, 58, etc. E assim por diante. O próximo número é sempre bom lembrar, o cara falou em sequência, matematicamente falando, se uma sucessão de números é uma sequência, então deve obedecer a uma chamada lei de formação. Deve obedecer a uma chamada lógica. Os números não estão aparecendo de forma aleatória, ok? Elas obedecem a uma certa lógica. E o objetivo é encontrarmos que lógica é essa, ok? Então, vamos fazer a mesma coisa que fizemos no primeiro exercício. Vamos trabalhar a variação dos termos, de quanto em quanto cada um está aumentando em relação ao anterior. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, você vai acertar com certeza. Show! O primeiro termo da sequência é o 33. Para o 33 chegar ao 34, ele aumentou uma unidade. Maravilha. Do 34 para o 37, a variação, o aumento, foi de 3 unidades, já que 34 mais 3 dá 37. Maravilha. Já do 37 para o 42, você observou um aumento de 5 unidades. Ok? E do 42 para o 49, esse aumento foi de 7 unidades. Show! Finalmente, do 49 para o 58, o aumento foi de 9 unidades. O que você percebe em relação aos carinhas em vermelho? Eles formam uma outra sequência, não é isso? A sequência dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Eles vão aumentando de 2 em 2. Então, a próxima variação será de 9 mais 2, 11 unidades. É o próximo número ímpar, não é isso? Show! Então, o x, o próximo termo da sequência, vai ser o 58, que é o último listado aqui, né? Mais o aumento de 11 unidades. Então, o próximo número será 58 mais 11, 69, ok? Portanto, a resposta é a letra B de Bruno. Show? Beleza? Tranquilo? Só isso? Só isso. É mais fácil do que parece, né? A próxima questão é bem parecida com a anterior. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, você vai acertar com certeza. É só imitar a anterior que vai dar bom. Mais uma vez, vamos verificar a variação dos termos da sequência, né? O primeiro carinha da sequência é o 9, o segundo é o 16. Partindo do 9 para chegarmos ao 16, o aumento foi de 7 unidades. Do 16 para o 25, observamos um aumento de 9 unidades. Do 25 para o 36, observamos um aumento de 11 unidades, né? Show! Então, mais uma vez, como na anterior, os números em vermelho, que indicam os aumentos, né? As variações, formam uma nova sequência.
os numerozinhos em vermelho estão aumentando de 2 em 2. Então, o próximo aumento, a próxima variação, vai ser de 11 mais 2, 13 unidades. Quer dizer que o próximo número é o 13? Não. O 13 é o próximo aumento, ok? O próximo número é o 36, que é o anterior, mais o aumento, mais o 13. Ou seja, 36 mais 13, 49 é o próximo termo da sequência. Mais uma vez, a resposta é a letra B de Bruno. Show? Só isso? Só isso. A próxima questão é um pouquinho diferente das anteriores. Considere os seguintes pares de números: 3 e 10, 1 e 8, 5 e 12, 2 e 9, 4 e 10. Observe que 4 desses pares têm uma característica em comum. Possuem uma característica em comum. O único par que não apresenta tal característica é bem tranquilo, se você observar com carinho, você vai acertar com certeza. Mande ver. Pause o vídeo. Aqui na solução eu abordei a lógica como sendo a soma dos elementos de cada par, sendo sempre um número ímpar, exceto no último caso, no último par, em que a soma dos elementos foi um número par, ok? Essa lógica está correta, ela serve para você identificar o último par como o que não tem a característica comum, mas uma maneira ainda mais fácil de você matar a questão. É só você perceber que em todos os primeiros pares você tem um carinha ímpar e um carinha par. 3 é ímpar, 10 é par. 1 é ímpar, 8 é par. 5 é ímpar, 12 é par. 2 é par, 9 é ímpar. No último par, você tem dois carinhas pares, o 4 e o 10. Não apareceu um carinha ímpar. Isso o diferencia dos demais, ok? Então, é até uma maneira mais fácil de você enxergar que o gabarito é a letra E, ok? Você pode também ter enxergado como aqui no material, né, que eu produzi, a soma dos elementos é sempre um número ímpar, né? 3 mais 10, 13, que é ímpar. 1 mais 8, 9, que é ímpar. 5 mais 12, 17, também é ímpar. 2 mais 9, 11, que é ímpar. Porém, 4 mais 10 não é ímpar e sim par. Diferencia o último par dos demais, ok? Tanto faz se você enxergou desse modo ou do primeiro que eu expliquei, ou até um terceiro modo que você possa ter enxergado também, ok? Não tem problema, o que importa é que a resposta é a letra E. Beleza? Tranquilo? Só isso, né? Fácil. A próxima questão é um pouquinho mais chata, um pouquinho mais difícil que as anteriores, mas também nada de outro mundo, você vai entender com certeza. Show! Vamos lá. Os termos da sequência 77, 74, 37, 34, 17, 14 são obtidos sucessivamente através de uma lei de formação. Eu já falei algumas vezes que se é uma sequência, ela tem sim uma chamada lei de formação. A soma do sétimo e oitavo termos dessa sequência, obtidos mediante essa lei, segundo essa lei, é show. Repare o comando da questão. Ele não quer o sétimo termo, ele não quer o oitavo termo da sequência. Ele quer a soma do sétimo com o oitavo termos daquela sequência. Então, primeiro você vai encontrar o sétimo termo, depois o oitavo e, por fim, a soma dos dois. Ok? A resposta não vai ser nem o sétimo termo, nem o oitavo, e sim a soma dos dois. Maravilha! Show! Foco total, por favor, porque a sequência é um pouquinho diferente das anteriores.
Repare o primeiro termo, é o 77, tá? Show. O segundo é o 74, que está relativamente próximo do 77. Confere? Show. De repente, do segundo termo para o terceiro, houve um salto, uma redução mais brusca. Repare, partimos do 74 e fomos para o 37, uma redução brusca, né? Já o quarto termo é 34, que também está relativamente próximo do 37. A diminuição foi pequena, como do 77 para o 74. De repente, do 34, houve uma redução maior, um salto. Do 34, fomos para o 17. Depois, novamente, uma redução pequena, 17 para o 14, e assim por diante. Percebeu? É um ciclo. Eu tenho uma diminuição pequena e depois uma maior. Uma pequena e depois uma maior. E assim por diante. Show? Sabendo disso, pause o vídeo, tente fazer sozinho, mande ver, não é difícil. Você vai acertar com certeza. Show, vamos lá. O primeiro carinha é o 77, não é isso? Show. Do primeiro para o segundo, houve uma diminuição de 3 unidades. Então, o segundo termo é o primeiro menos 3 unidades. Beleza. Agora, o mais importante, o pulo do gato, o bizu da questão. O que o 37 é em relação ao 74? O 37 é o que em relação ao 74? Ele é a metade. Show? Todo mundo concorda? Maravilha, né? O 37 é a metade do 74. Maravilha. Agora, vamos iniciar um novo ciclo. Do 37 para o 34, novamente, vamos observar uma diminuição de 3 unidades. Show! E o 17 é, mais uma vez, a metade do carinha anterior. O 17 é o 34 dividido por 2. Agora é só continuar com esses ciclos. Menos 3 dividido por 2. Menos 3 dividido por 2. Sucessivamente. Ok? Show! Então eu estou no 17, não é isso? O próximo termo é o 14, que é o 17 menos 3. Maravilha! Show! Então qual é o sétimo termo da sequência, né? O sétimo termo vai ser o 14 dividido por 2, respeitando a lei de formação, né? Ou seja, vai ser o 7, ok? Finalmente, o oitavo termo da sequência vai ser o 7 menos 3, ou seja, vai ser o 4. A chamada resposta? Não. Eu não quero o 4 como resposta, nem o 7. Perdão, nem o 7. Eu quero a soma do 7 com 4. A soma é 7 mais 4, 11, ok? Então, o 11 é a nossa resposta, a letra E, a soma do sétimo com o oitavo termo. Show? Só isso? Só isso. Letra E, a nossa resposta. Bonito, né? Repare que nesse exercício a sequência foi cíclica e é um tipo de questão comum em concursos, tá? Aparece bastante. Esses ciclos que você deve observar, né? Para identificar os termos seguintes. Show, beleza? Maravilha? Maravilha, né? Para cima dele, sem medo. O próximo exercício é muito parecido com o anterior. Pause o vídeo,
tente fazer sozinho, tente imitar o anterior, que você vai perceber que a lógica é muito parecida. Show? Mande ver, sem medo de ser feliz, você vai acertar, tenho certeza. Show, vamos lá. O primeiro carinha da sequência é o 47. Para o segundo, 42, houve uma redução de 5 unidades. Maravilha. Beleza. Do 42 para o 37, do segundo termo para o terceiro, também houve uma redução de 5 unidades. Olha que interessante. Show? Houve uma repetição. Menos 5, menos 5. Agora, do terceiro termo para o quarto, do 37 para o 33, a redução não foi de 5 unidades, e sim de 4 unidades. Olha aí, que maravilha, né? E do 33 para o 29, a redução também foi de 4 unidades. 33 menos 4, 29. Então, você percebeu o seguinte, o menos 5 apareceu 2 vezes, o menos 4 apareceu também 2 vezes. Show! Do 29 para o 26, a diminuição foi de 3 unidades. Beleza. Então, mantendo-se a lógica, a próxima redução também será de menos 3, porque o menos 3 precisa aparecer o quê? 2 vezes, para que se mantenha a lógica que você observou em relação ao menos 5 e ao menos 4. Menos 5, menos 5, menos 4, menos 4, menos 3 novamente. Então, o próximo termo vai ser o 26, que é o anterior, menos 3 unidades, ou seja, 23. Show? E os seguintes? 23 menos 2, 21. 21 menos 2, 19. 19 menos 1, 18. 18 menos 1, 17. E assim por diante. Show, beleza? Maravilha. A próxima questão é muito parecida com as anteriores. Também é uma sequência cíclica. Considere que os termos da sequência 820, 824, 412, 416, 208, 212, 106 e assim por diante são obtidos sucessivamente segundo determinado padrão. Mantido esse padrão, obtém-se o 10º e o 11º termos dessa sequência, cuja soma é um número compreendido entre... Show! Mais uma vez, qual é o comando da questão? Ele não quer o 10º termo, nem o 11º. Ele quer a soma dos dois. Ok? Como na questão 5, não é isso? E a soma não vai ser 40, nem 80, nem 120. A soma vai ser um número entre esses dois aqui que aparecem em cada alternativa. Tá? Show! Então, basta imitar as duas anteriores que você vai acertar com certeza a questão. Pause o vídeo, mande ver, sem pressa, devagarzinho, sem medo de ser feliz. Coloque a mão na massa. Vamos escrever aí no seu caderninho, no seu rascunho, na sua apostila. Mande ver, tente fazer. Só assistir ao vídeo e nada é a mesma coisa. Você vai assistir ao vídeo agora, daqui a 10 minutos já esqueceu. Você precisa praticar, tá bom? Então pause o vídeo e pratique. Show, vamos lá, com calma. Eu tenho aqui o primeiro carinha, 820. Ele aumentou 4 unidades. E chegamos ao segundo termo, que é o 824. Show. Pulo do gato. Repare, houve uma diminuição brusca, né? Uma redução brusca do segundo para o terceiro termo, não é isso?
Aí você repara que o 412 é a metade, mais uma vez, né? Metade do 824, beleza? Então tá aí o ciclo. Mais 4 dividido por 2. Mais 4 dividido por 2. E assim por diante. Repare, do terceiro para o quarto termos, você tem um aumento de 4 unidades. 416 é o 412 mais 4. Show! Já o 208 é a metade do 416. Maravilha! Prosseguindo, o 212 é o 208 mais 4. Enquanto que o 106 é o 212 dividido por 2. Show! O enunciado parou no 106, não é isso? Eu tenho aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo termos, né? Ele quer o 10º mais o 11º. Então, vamos prosseguir. Vamos encontrar o 8º, o 9º e, finalmente, o 10º e o 11º termos, né? Sempre seguindo o padrão. O 8º termo vai ser 106 mais 4, ou seja, 110. O 9º vai ser 110 dividido por 2, que é o 55. O 10º, 55 mais 4, 59. E, finalmente, o 11º vai dar um carinha decimal, não tem problema. 59 dividido por 2, 29,5, tá? Show! Então, ele pediu a soma do 10º, que é o 59, com o 11º, que é o 29,5. Show, beleza? Só isso. Portanto, a soma vai ser 59 mais 29,5, 88,5. Show? O 88,5 não apareceu nas alternativas. Porém, você percebe que a soma é um número compreendido entre 80 e 120, letra C. 88,5 é um carinha maior que 80 e, ao mesmo tempo, menor que 120. Show, beleza? Só isso? Só isso. Só confirmando, a resposta é mesmo a letra C de casa. Show. Próxima questão, observando a sequência 2, 5, 11, 23, 47, 95 e assim por diante, verifica-se que, do segundo termo em diante, cada número é obtido a partir do anterior de acordo com uma certa regra. Nessas condições, o sétimo elemento dessa sequência é, repare que ele nos deu os 6 primeiros e pede o sétimo termo da sequência, quer dizer, o carinha que vem logo após o 95. Pause o vídeo, a gente faz sozinho, mande ver, não é difícil. Vamos lá, com calma, foco por favor, porque é interessante que eu vou abordar com vocês agora. Você poderia resolver a questão sem problema nenhum, indo da mesma forma que você foi em todos os anteriores, né? Vendo a variação dos termos. Do 2 para o 5 aumentou 3. Do 5 para o 11 aumentou 6. O dobro, né? Do 11 para o 23 aumentou 12. O dobro do 6. Depois o aumento foi de 24, depois 48, o próximo aumento é o 96, né? Então, 95 mais 96, 191 é a resposta, letra B. Ok, se você fez assim,
Parabéns, show de bola, maravilha, nada a acrescentar. Só que eu gostaria de abordar essa sequência por um outro ângulo, que pode ser útil em outros exercícios. É sempre bom a gente saber, né, mais técnicazinhas de análise, né, das sequências. Repare, o 5 está perto do 4, ok? O 4 é o dobro do 2. E o 5 é o sucessor do 4, é o carinha que vem logo após o 4. Então, o 5 é o sucessor do 4. E o 4 é o dobro do 2. Mais uma vez, o primeiro termo é o 2. O dobro do 2 é o 4. O sucessor do 4 é o segundo termo, é o 5. Show! O dobro do 5 é o 10. O sucessor do 10 é o 11, que é o terceiro termo. Continuando, o dobro do 11 é o 22. O sucessor do 22 é o 23, justamente o quarto termo. E assim por diante. O dobro do 23 é o 46. O sucessor do 46 é o 47. Maravilha! O dobro do 47 é o 94. E o sucessor do 94 é o 95. Maravilha! O dobro do 95 é o 190. O sucessor do 190 é o 191. Letra B. Correto? Show? Só isso? Só isso. Próxima questão. Qual é a soma dos valores de x, y e z na sequência 2, 5, 4, 10, 8, 20, x, 40, 32, y, z? Caramba, muita calma nessa hora. Essa sequência está zoneada, né? Hora aumenta, hora diminui. Repare, 2 aumentou para o 5, que diminuiu para o 4, que aumentou para o 10, que diminuiu para o 8 e assim por diante, né? Calma, fica tranquilo que não é difícil. Eu, particularmente, nesse tipo de situação, eu gosto de fazer o seguinte. Não é a única saída, evidentemente, mas é uma saída que, didaticamente falando, funciona. É pensar em duas sequências independentes. A primeira com os termos de ordem ímpar, o primeiro termo, o terceiro, o quinto, o sétimo, o nono e o 11º, termos de ordem ímpar, né? Primeiro termo, que é o 2, o terceiro, que é o 4, o quinto, que é o 8, o sétimo, que é o x, o nono, que é o 32, e o 11º, que é o z. E os termos de ordem par. O segundo, o quarto, sexto, o oitavo e o 10º. Show? Agora, analisando separadamente as duas sequências, a verde e a vermelha, você vai matar a questão facilmente. Ok? Pause o vídeo, mande ver. Você vai acertar com certeza. Mais uma vez, salientando o comando da questão, né? Ele quer a soma dos valores de x, y e z. Ele não quer o x, ele não quer o y, ele não quer o z, ele quer a soma dos três, beleza? Show! Então vamos lá. Sequência verde: 2, 4, 8, x, 32 e z. Você vai reparar que os termos estão sendo multiplicados por 2, né? Cada termo é o dobro do anterior. O 4 é o dobro do 2, assim como o 8
é o dobro do 4, assim como o x, que é o 16, né? O dobro do 8, ok? Da mesma forma que o 32 é o dobro do x, é o dobro do 16, e o z é o dobro do 32, portanto, z é 64, ok? Com relação à segunda sequência, ocorre a mesma coisa. Show? Ocorre a mesma situação. Show. Os termos também estão sendo multiplicados por 2, né? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 2, 80, né? Então, y é 80. Portanto, a soma dos três termos vai ser 16 mais 64 mais 80, que é o 160, a letra C. Show, beleza? Só isso, né? Se este vídeo foi útil, por favor, nos ajude a crescer curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, ative o sininho de notificações, espalhe esse vídeo aí para os seus amigos, para os grupos de amigos que estão estudando, que precisam de alguma orientação, de algum impacto inicial, impulso inicial nos estudos, ok? É só uma palhinha, tá? Isso aqui tem muito mais coisa, muito mais exercícios. Aqui é só uma introdução ao tema. Nós temos um curso online de raciocínio lógico completo para concurso, de matemática básica também, completo para concurso. Qualquer informação adicional, se você se interessou, é só entrar em contato comigo pelo zap 9 7380-3201, professor Bruno Leal, doutor Bizu. Eu vou atendê-lo com o máximo de carinho e de atenção que você merece. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Forte abraço a todos.